A história da humanidade é contada por registros fragmentados, escavados em ruínas e traduzidos a partir de idiomas esquecidos. Mas e se parte desse passado nunca tivesse sido registrada? Ou pior, e se tivesse sido apagada de propósito? Hoje, vamos explorar os mistérios esquecidos das civilizações antigas, descobertas que não apenas desafiam a história convencional, mas sugerem que o passado pode ser muito mais complexo e surpreendente do que imaginamos. De artefatos impossíveis a cidades submersas, prepare-se para uma jornada ao desconhecido. Quando falamos sobre as primeiras formas de escrita, pensamos nos sumérios e sua escrita cuneiforme há cerca de 5.000 anos. Mas e se houvesse um sistema de símbolos ainda mais antigo? Em Ain Ghazal, na Jordânia, arqueólogos encontraram estátuas de gesso com 9.000 anos, muito antes das primeiras grandes cidades conhecidas. Mas o mais intrigante são as marcas encontradas em algumas dessas estátuas. Diferente de meros ornamentos, essas marcas seguem um padrão organizado, algo que se assemelha a um sistema primitivo de escrita. Se for comprovado que se trata de um código, a história da humanidade precisará ser reescrita. Isso significaria que a comunicação escrita surgiu milhares de anos antes do que se acreditava. Debaixo de nossos pés, um antigo segredo se esconde. Desde a Escócia até a Turquia, arqueólogos encontraram túneis subterrâneos construídos há mais de 12.000 anos. Diferente de cavernas naturais, esses túneis possuem paredes lisas, cortes simétricos e conexões complexas, indicando um planejamento sofisticado. Alguns túneis são pequenos e estreitos, outros possuem câmaras amplas, que poderiam ter sido usadas para cultos religiosos, proteção contra invasores ou algo mais misterioso. Mas o detalhe mais intrigante: alguns desses túneis levam diretamente a sítios megalíticos, como Göbekli Tepe. Seriam apenas abrigos ou conectavam locais sagrados de uma cultura perdida? Imagine um objeto perfeitamente esculpido, com sulcos paralelos incrivelmente precisos. Agora imagine que ele tenha 2,8 bilhões de anos. Nas minas da África do Sul, foram descobertas pequenas esferas metálicas. Desafiam a história tradicional. Alguns especialistas sugerem que podem ser formações geológicas raras, mas outros apontam que essas esferas possuem características típicas de fabricação mecânica. Como algo tão antigo pode ter sido produzido com tamanha precisão? Se a humanidade ainda não existia nessa época, quem ou o que criou esses objetos? No meio do Oceano Pacífico, sobre uma ilha remota, jaz um enigma inexplicável. Nan Madol, uma cidade feita de gigantescos blocos de basalto, foi construída sobre recifes de coral. Mas como pedras pesando até 50 toneladas foram transportadas por quilômetros, sem tecnologia avançada? Nenhum rastro de ferramentas foi encontrado, e as lendas locais falam de deuses que usaram magia para erguer as pedras. Os arqueólogos não conseguem explicar como a civilização que viveu ali foi capaz de tal feito. Seria um conhecimento perdido ou uma tecnologia que ainda não compreendemos. Em 1984, uma máscara funerária de jade foi encontrada na cidade maia de Calakmul, mas havia algo muito estranho nela. Seu design não se parecia com o estilo maia tradicional. Em vez disso, possuía características semelhantes à arte chinesa da dinastia Shang, que existiu no mesmo período. Se os maias não tinham tecnologia de navegação transoceânica, como essas influências chegaram até lá? Alguns pesquisadores sugerem que possa ter havido um contato entre essas civilizações, mudando tudo o que sabemos sobre as antigas rotas de comércio e exploração. No coração do Peru, uma antiga estrutura de pedra esculpida na rocha maciça
desafia a explicação. Conhecida como Porta de Rayu-Marca, essa misteriosa formação tem a forma de um grande portal, com um pequeno nicho no centro. Segundo lendas locais, sacerdotes incas usavam a porta para se conectar com os deuses das estrelas. Há relatos de viajantes que, ao tocarem a porta com as mãos, sentiram uma vibração estranha e até tiveram visões de túneis iluminados e cidades douradas. Seria apenas um efeito psicológico, ou essa porta é um vestígio de uma tecnologia esquecida, um portal para outra dimensão, um livro repleto de ilustrações estranhas, escrito em um idioma que ninguém consegue traduzir. Esse é o enigma do manuscrito Voynich. Encontrado no século XV, o livro contém diagramas botânicos de plantas que não existem na Terra, mapas celestes desconhecidos e símbolos que não se parecem com nenhuma escrita conhecida. Criptógrafos, linguistas e cientistas tentaram decifrar suas páginas sem sucesso. Alguns sugerem que é um texto codificado, enquanto outros acreditam que pode ser um manual de conhecimentos perdidos, ou até um vestígio de uma civilização que não conhecemos. Se alguém conseguiu entender o Voynich, jamais revelou seu segredo. Muito antes dos maias e astecas, existiu uma civilização enigmática chamada Olmeca, que floresceu no México há mais de 3.000 anos. O que torna os Olmecas tão misteriosos são suas colossais cabeças de pedra, culturas gigantes de até 50 toneladas, esculpidas em basaltos e transportadas por quilômetros sem qualquer explicação. Mas o que mais intriga os arqueólogos é o formato dos rostos, que não se assemelham aos povos indígenas locais. Algumas teorias sugerem que os Olmecas tiveram contato com navegadores africanos, ou até mesmo que seriam descendentes de uma civilização perdida. Seriam essas cabeças apenas representações de líderes ou há algo mais que não compreendemos? Cada uma dessas descobertas nos mostra que a história da humanidade pode ser muito mais antiga e complexa do que imaginamos. Túneis subterrâneos, textos indecifráveis, civilizações desaparecidas e possíveis conexões entre povos distantes. Será que perdemos partes essenciais da nossa própria jornada no tempo? Ou será que algumas respostas foram deliberadamente escondidas? Talvez no futuro, novas descobertas finalmente revelem a verdade sobre o passado esquecido da humanidade.